Estamos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Não temos neste mundo morada permanente. Vida e morte não se separam. Só se vive morrendo um pouco a cada dia. Então, doutora Gláucia, podemos dizer que a morte é a nossa companheira de viagem, inseparável. Castanheda que a colocou aqui no ombro esquerdo, né? E que falar dessa forma, isso não é morbidez e não quer dizer que é renunciar à vida. Pelo contrário, quem teme a morte é bem possível que esteja vivendo muito mal. Então, o que sabemos, e essa é a única certeza, mas é a única certeza que a gente joga debaixo do tapete e com alguma frequência escutamos pessoas dizer, não, assim, se por acaso algum dia eu morresse, né? Ou se alguma criança pergunta, vovó, você vai morrer? Né? Como, aliás, a minha neta me perguntou, né? Vovó, mas você vai morrer? Vó, mas por que você vai morrer, vovó? Porque eu nasci, né? Mas quando uma criança faz um tipo de pergunta dessa, em geral a gente leva para o psicólogo, que o menino deve estar com um problema, né? E eu pergunto aonde é que está o problema, né? Agora, eu acho a criança que pergunta? Eu acho que as pessoas colocam a morte como inimiga lá no fim do túnel. Isso. E ela está presente em cada instante vivido, né? Claro, em cada escolha. Né? Em cada escolha. Claro, escolher algo é abrir mão de um morremos tanto, pro resto, com certeza. Né? Portanto, o trabalho de luto é uma condição para se viver bem. Bom, por falar em trabalho de luto, o que é o luto? O luto é o rompimento de vínculo. Em tese, a definição técnica de luto é isso, é rompimento de vínculo. É a né? elaboração da perda. E que luto é o rompimento. O trabalho de luto é exatamente esse acionar essa sensibilidade fina para poder se reinventar. Agora eu estou aqui com o seu livro, Do Luto à Luta. Pode contar para a gente como que surgiu, de que trata? Tá. Esse livro, então, ele foi escrito há 11 anos, aliás, há 14 anos, e ele foi trabalhado 6 meses depois, aliás, 3 anos depois do falecimento da minha filha, caçula, que se acidentou num automobilístico e que, então, foi uma maneira de poder elaborar essa questão. Muito trabalho foi feito. Num primeiro movimento, 6 meses, eu estava me confundindo a data, porque 6 meses após a morte dela, dessa minha filha, a gente fundou uma rede de apoio a enlutados, que foi uma iniciativa pioneira no Brasil. Que é a AP. É o AP, né? E que pode ser acessado pelo site, né? O www.redeap.org.br. E que, nesse trabalho, então, a gente começou a receber pais que tinham perdido filhos e hoje essa rede se expandiu para pessoas que perderam entes queridos. Um dos, então, desdobramentos desse trabalho foi exatamente a elaboração desse livro, que foi, então, redigido e organizado em 3 sessões. Na primeira, eu escrevo como mãe, como psicóloga, como mulher, e que a gente chama de busca de transformação. Na segunda parte do livro, são pessoas escrevendo sobre perdas diversas na vida, não só por morte, perdas amorosas, perdas por mutilação, perdas por envelhecimento, perdas de amor, como eu disse. Então, várias perdas, tá? E na terceira parte do livro são homenagens e depoimentos de pessoas que naquele momento, então, em 2001, estiveram conosco no AP e que renderam, então, homenagem aos seus entes queridos. Então, esse livro foi lançado em 2001 e ele foi reeditado ano passado, em 2014. Tá certo, muito bonito. Bom, eu tenho aqui a participação da Shirlene. Às vezes o medo das perdas e da morte nos tira a alegria de viver. Isso acontece? Olha, o medo nos paralisa? Sem dúvida, né? O medo e hoje a neurociência vem nos contando que um tempo interessante que dura o medo ou emoções é em torno de 90 segundos, Muito 1 minuto rápido. e meio. Esse é o tempo da emoção que nos afeta. Depois desse tempo, o que temos é exatamente começar a nos organizar e buscar saídas objetivas para dizer o que eu posso fazer. Agora a pessoa tem que dar o primeiro passo, né? Claro, porque ela pode ficar girando ali em torno de si disso. mesma. Então, há 90 segundos que possam durar a vida inteira, ad eterno, e se cronifica. Né? Entendi. Agora, o que é então?
Ir além do medo é buscar, inclusive, isso, ajuda, apoio, acolhida, cuidado. Uma oitava acima do medo bem elaborado é sermos cuidadosos, sermos zelosos, porque a vida tem ameaças, sim. Agora, a alegria tem uma grande conexão com a espiritualidade. Quem não está espiritualizado não está aberto à alegria. Com certeza. Não está, não tem. Né? Espiritualizar é ser alegre, não necessariamente ficarmos aí nos flagelando e nos culpando, pelo contrário. Né? Bom, Shirlene, obrigado pela participação. A Sandra Mara diz assim: lidar com a perda é muito difícil, pois a sociedade ou a própria família nos cobra um comportamento de força e equilíbrio, às vezes negando-nos o direito de viver e elaborar a dor da perda. Às vezes há essa cobrança mesmo, Glaucia? Às vezes. Sempre. Nós vivemos a ditadura de estar tudo bem, é o tudo bem. Né? E essa pergunta eu tive logo depois da morte da minha filha. Saindo na rua, alguém me perguntou: e aí, Glaucia, tudo bem? Aquilo, naquele momento, me deu um impacto, né? E eu fui percebendo que esse tipo de pergunta é muito mais comum porque ela é mecânica. É superficial, mecânica, né? completamente, a pessoa nem está percebendo. É uma pergunta que não promove encontro, nem acolhimento, não nem nada. Nada. Né? Agora, diante disso, como e que, de fato, as pessoas se dispõem a escutar, não uma pessoa que seja vítima ou que heroicamente se coloca como vítima, mas alguém que tem dor, e está buscando aliados e companheiros para poder ir além da dor, para buscar bem-estar, para buscar confiança, para alimentar a sua fé e se abrir para esse todo, porque a vida é um todo. Né? Aperta e afrouxa, né? Aquieta e desinquieta. O que ela quer da gente é alegria, é coragem para ter alegria. Alegria a mais no meio da tristeza. Com certeza. É Guimarães Rosa. Né? Bom, Sandra, obrigado pela participação. Aproveito também para agradecer a Rita de Cássia, Álvaro Ricardo, Selma Castro, Luiz Antônio Reis, Laís Lannister, Thaí Noibanner, Iveli Matos, Marcília Rosa. E não resisto, Glaucia. Tenho aqui uma passagem de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: enquanto nosso corpo vai se desgastando, deve crescer em mim o homem espiritual dia a dia. Pode comentar, por favor. Olha, né? E é isso. A espiritualidade, ela vai além da matéria. Né? Ela vai exatamente nessa disposição e nesse sopro para viver. A despeito dos limites, a despeito das condições físicas e materiais, o espírito está sempre renovando. E é esse espírito que nos dá essa disposição para a alegria. Aliás, eu queria fazer uma pergunta, desculpe interrompê-la. O espírito envelhece? Não, ele é renovação constante. Por isso Apocalipse 21:5 fala: eis que faço novas todas as coisas. É isso, né? E poder viver com esse espírito de renovação a cada dia. Portanto, sempre não renova. Nunca também não renova. Tudo também não renova. Já tá e pronto, nem nada né? não renova. Não só está pronto, como acabado. Aí está morto. Ou seja, não tem movimento e Não. muito menos dinamismo espiritual. Isso é morte. Isso é morte. Ok. Bom, tenho aqui a participação via telefone da Regina Passos, do bairro Santa Inês. Quando a filha dela se casou e foi embora, ao abrir o guarda-roupas da filha, sentiu uma grande sensação de perda. Conseguiu se recuperar por meio da oração. Amém. É a força da oração, né? E é entender e se ajustar, e se adaptar. Portanto, adaptar é se tornar apto a essa nova condição. E é entender isso, olha, para que o feto tenha nascido, o embrião tem que ter morrido. Para que o embrião morra, o recém-nascido, a criança, e que é propósito da vida que uma mãe crie sua filha para se tornar adulta e ir cuidando e indo constituir também a sua vida, né? É um período de ajustamento, dói, mas também oferece aí daqui a pouco netinhos e casa com muito movimento. Bom, Regina Passo, obrigado pela participação. Aproveito também para agradecer ao Cláudio Márcio, Graça Andreata, Fátima Silva, como sempre, José Sabino e a Vânia Souza. Bom, nosso tempo está indo para o final, Glaucia. Passa muito rápido aqui. Vamos para o ping-pong? Vamos lá. Então vamos lá. Privação. Olha, privação é algo que você acredita que perdeu tudo. Luto. É exatamente esse rompimento de vínculo. Morte. Morte das nossas ilusões, ou ficar preso no perfeito, no parado, no fixado. Sofrimento. É dor desmedida. É uma dor que você não se dispõe a buscar e construir bem-estar. E aí vira sofrimento desmedido. Perdas. Perdas fazem parte
E é um lado, um polo da vida que também nos convoca a buscar ganhos. Finitude. Nossa condição, somos seres de passagem para essa dimensão. E certamente, Cristo nos ensinou o poder dessa ressurreição, né? E lembrando disso, a ressurreição é a cada dia quando a gente busca essa espiritualidade dentro de nós. Ele está no meio de nós, assim como os nossos entes queridos. Ok, agora vamos para o pensamento conexo. Com as perdas só há um jeito, perdê-las. Com os ganhos, o proveito é saborear cada um como uma boa fruta de estação. Lia Luft. Que lindo. Comente, por favor. É muito lindo, né? A vida é esse convite, eu acho que o espírito da coisa é conseguir saborear. Quem não consegue saborear a cada momento está desperdiçando a vida e isso vai fazer falta, né? Uma vida que não é saboreada, atividades, momentos, instantes, direções e escolhas que não são degustadas, nós estamos perdendo tempo, nós estamos desvitalizando. E degustar, saborear, significa aprender a descobrir o sentido que existe em todas as coisas. Claro. Ok? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, Padre Márcio. Volte sempre. Muito obrigada. Bom, ao final do nosso programa, vale dizer que a vida não é apenas um sistema de perdas, mas também uma sucessão de ganhos. Podemos colher o sentido de cada instante vivido, vivendo cada minuto da melhor maneira, com a consciência em paz, sem medo das perdas, nem mesmo da irmã morte. Nós voltamos na próxima semana com mais um Conexões Espiritualidade Cotidiano, pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.